Minha cunhada invejosa exigiu saber os nomes dos meus bebês para poder usá-los primeiro. Eu dei nomes falsos e ela caiu direitinho. Meu nome é Maia, tenho 31 anos, e estou vivendo um dos momentos mais incríveis e, ao mesmo tempo, mais estressantes da minha vida. Sou casada com o David há 4 anos. Temos um filho de 2 anos que é a nossa alegria e, agora, o destino resolveu nos presentear em dobro. Estou grávida de gêmeos, um menino e uma menina. No entanto, o que deveria ser um período de paz e planejamento, transformou-se em um jogo de xadrez psicológico por causa da minha cunhada, Raquel. Raquel tem 36 anos e é casada com o irmão do David, o Marcos. Eles estão juntos há 6 anos, e para ser sincera, Raquel e eu somos polos opostos em todos os sentidos possíveis. Eu sou uma pessoa reservada, gosto do meu canto e prefiro observar a ser observada. Já a Raquel, bem, ela é o tipo de pessoa que suga todo o oxigênio de qualquer sala em que entra. Ela fala alto, precisa ser o centro das atenções em todos os jantares de domingo e tem uma opinião, geralmente crítica, sobre absolutamente tudo, desde a cor das minhas cortinas até a forma como eu alimento o meu filho. Desde que entrei para a família, percebi que a Raquel nutre uma competitividade doentia comigo. Se eu compro um carro novo, ela começa a falar sobre o modelo de luxo que pretende comprar no mês seguinte. Se o David e eu planejamos uma viagem, ela subitamente lembra de uma viagem muito mais exótica que ela já fez ou fará. Mas o ponto sensível, o gatilho real para o comportamento errático dela, começou há 2 anos, durante a minha primeira gravidez. Raquel e Marcos estão tentando ter filhos há anos, sem sucesso. Eu entendo a dor e a frustração que isso pode causar a um casal, e sempre tentei ser empática e discreta. No entanto, a Raquel transformou a dor dela em um mecanismo de ataque contra mim. Durante a gestação do meu primeiro filho, sempre que o assunto surgia nos jantares de família, ela dava um jeito de estragar o momento. Ela fazia comentários sobre como eu estava ficando enorme ou como a maternidade era superestimada. Mas o pior foi quando ela tentou roubar o protagonismo da escolha do nome. Na época, eu mencionei casualmente que gostava do nome Oliver. 2 semanas depois, ela comprou um cachorro e deu a ele o nome de Oliver, alegando que sempre amou esse nome desde criança e que seria confuso se o meu bebê tivesse o mesmo nome do cachorro dela. Eu engoli o sapo e mudei o nome do meu filho, mas ali eu aprendi a lição. Raquel não quer apenas o que eu tenho, ela quer garantir que eu não possa ter o que ela deseja. Agora, com a notícia dos gêmeos, a obsessão dela atingiu níveis alarmantes. Assim que descobriu que teríamos um casal, ela começou a me bombardear com mensagens e perguntas incessantes em todos os encontros familiares. Ela não perguntava sobre a minha saúde ou como eu estava me sentindo com a gravidez de risco. O foco dela era um só: quais são os nomes? Ah, Maia, você sabe que eu sou louca por nomes de bebês, ela disse, durante o último jantar na casa da minha sogra, inclinando-se sobre a mesa com um brilho maníaco nos olhos. Me conta logo. Eu prometo que não conto para ninguém. É um segredo de cunhadas. Eu olhei para o David, que apenas deu um suspiro cansado. Ele conhece a peça. Eu respondi que ainda estávamos decidindo, que tínhamos uma lista longa. Mas a Raquel não aceita um não ou um ainda não. Ela começou a dar palpites não solicitados, dizendo que nomes modernos eram vulgares e que nomes clássicos eram tediosos, tentando me cercar para que eu revelasse os meus favoritos apenas para ela poder criticá-los. Foi então que eu percebi o padrão. Raquel estava agindo como se estivesse grávida também. Ela começou a falar sobre quando ela tivesse os dela e como ela já tinha os nomes perfeitos escolhidos, nomes que seriam muito superiores a qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Mas a verdade é que ela não tinha nomes. Ela estava esperando que eu escolhesse os meus para que ela pudesse, de alguma forma, tomá-los para si ou invalidá-los antes mesmo do nascimento. Eu sabia que, se contasse os nomes reais que David e eu escolhemos com tanto carinho, nomes que têm significado familiar profundo para nós, ela encontraria uma forma de sabotar. Foi então que, trocando um olhar cúmplice com o meu marido, eu decidi que era hora de dar a Raquel exatamente o que ela queria: informações. Mas não as informações reais. Eu ia alimentar a fome dela com mentiras, e ia assistir para ver até onde a inveja dela levaria.
Esta é a segunda parte da história, onde o plano de Maia entra em ação e a ganância de Raquel a leva a cometer um erro público embaraçoso. Minha cunhada invejosa exigiu saber os nomes dos meus bebês para poder usá-los primeiro. Eu dei nomes falsos e ela caiu direitinho. Parte 2 de 4. O plano começou a tomar forma numa tarde de terça-feira, quando Raquel me convidou para tomar um café. Eu sabia que não era um convite por amizade, era uma missão de reconhecimento. Ela queria os nomes a qualquer custo. David e eu tínhamos passado a noite anterior a rir enquanto escolhíamos os nomes mais bizarros, porém sofisticados, que conseguíamos imaginar. Decidimos que os nossos gêmeos falsos seriam Aurelius e Zenóbia. Maia, querida, vieste! Raquel exclamou enquanto eu entrava na sala, agindo como se fossemos melhores amigas de infância. Estás tão radiante. Diz-me, já decidiram? Não consigo dormir a pensar no que vais escolher para esses bebés. Eu respirei fundo, fingindo hesitação. Olhei para os lados como se estivesse prestes a revelar um segredo de estado. Raquel, eu vou contar-te, mas tens de prometer que não dizes a ninguém, nem à sogra. O David e eu queremos fazer uma revelação surpresa no chá de bebê. Mas, são nomes muito especiais. Tem uma linhagem histórica, sabes? Os olhos dela brilharam como os de um predador que acaba de avistar a presa. Claro! O meu lábio está selado. Conta-me tudo! Decidimos por Aurelius para o menino e Zenóbia para a menina, eu disse, com a cara mais séria do mundo. Achamos que transmitem poder, elegância e um toque de realeza clássica. Raquel ficou em silêncio por um momento, processando os nomes. Viu o seu cérebro a trabalhar. Ela não achou os nomes bonitos, ninguém acharia, mas para ela, o facto de serem exclusivos e reais era o suficiente. Ela forçou um sorriso amarelo. Uau! Aurelius e Zenóbia. São fortes. Muito originais, Maia. De onde tiraram isso? São nomes ancestrais que o David encontrou numa pesquisa sobre genealogia, menti descaradamente. Por favor, não os uses nem os contes. São os nossos nomes de sonho. Ela despediu-se de mim apressadamente. Eu sabia que ela ia correr para casa. O que eu não sabia era que a Raquel tinha uma surpresa própria. 2 semanas depois, Marcos, o irmão de David, ligou-nos em pânico. Ele contou que a Raquel tinha acabado de descobrir que, após anos de tentativa, estava finalmente grávida. E o mais bizarro? Ela já estava a planear o anúncio do nome. A coincidência aconteceu no jantar de aniversário de casamento dos meus sogros. Estava a família toda reunida. Raquel, com um sorriso de triunfo que mal conseguia conter, levantou-se para fazer um brinde. Temos uma novidade maravilhosa! Anunciou ela, olhando fixamente para mim. Finalmente vou ser mãe! E como sempre soube que queria nomes que fossem verdadeiras declarações de poder, Marcos e eu já decidimos. Se for um rapaz, será Aurelius. Se for uma rapariga, será Zenóbia. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. O meu sogro quase se engasgou com o vinho. A minha sogra olhou para mim, confusa, pois sabia que eu tinha mencionado gostar de nomes clássicos. Raquel estava radiante. Ela tinha roubado os meus nomes antes mesmo de eu poder anunciá-los oficialmente. Ela tinha usado a sua gravidez recém-descoberta para marcar território. Raquel, começou a minha sogra. Esses nomes são muito diferentes. Aurelius e Zenóbia? Tens a certeza? Absoluta! Raquel disparou, lançando-me um olhar de eu ganhei. São nomes de imperadores e rainhas. Não aceito nada menos que isso para o meu herdeiro. Espero que ninguém aqui tenha tido a ideia de usar nomes parecidos, porque nós já os registramos na nossa conta de poupança universitária e tudo. David apertou a minha mão por baixo da mesa. Eu tive de morder o lábio para não rir. Ela tinha feito exatamente o que prevíamos. Ela roubou os nomes falsos e anunciou-os para toda a família e para o círculo social dela nas redes sociais naquela mesma noite. Postou fotos de sapatinhos com os nomes bordados. Sim, ela mandou bordar em tempo recorde,
com a legenda: à espera dos meus pequenos monarcas, Aurelius e Zenóbia. Únicos e inimitáveis. Eu senti uma pontada de pena por um segundo, mas depois lembrei-me do Oliver, o cão que ela comprou só para me tirar o nome do meu primeiro filho. A justiça poética estava prestes a ser servida, e o prato principal viria no meu chá de bebê, onde os verdadeiros nomes seriam revelados. Esta é a terceira parte da história, onde o plano de Maia ganha contornos épicos e a Raquel começa a colher o que plantou, enquanto a família inteira se prepara para o grande chá de bebê. Minha cunhada invejosa exigiu saber os nomes dos meus bebês para poder usá-los primeiro. Eu dei nomes falsos e ela caiu direitinho. Parte 3 de 4. Nas semanas que se seguiram ao anúncio triunfante da Raquel, o clima nas reuniões de família ficou, para dizer o mínimo, bizarro. Raquel agia como se tivesse ganhado um prêmio Nobel. Ela andava de cabeça erguida, acariciando a barriga ainda imperceptível e fazendo questão de repetir os nomes Aurelius e Zenóbia a cada 5 minutos. Ela chegou ao ponto de comprar itens de decoração personalizados para o quarto do bebê dela com esses nomes, gastando uma pequena fortuna em letras de madeira entalhadas e enxovais bordados à mão. O David e eu mal conseguíamos nos olhar sem cair na gargalhada. Toda vez que a víamos postando fotos no Instagram com a hashtag mamãe do Aurelius ou hashtag princesa Zenóbia, tínhamos que morder a língua. A parte mais fascinante era observar como ela tentava monitorar a minha reação. Ela esperava que eu estivesse devastada, chorando pelos cantos porque ela havia roubado os meus nomes de sonho. Quando ela via que eu continuava plena e sorridente, ela intensificava a narrativa. Espero que você não esteja chateada, Maia, ela disse, com uma falsa preocupação, durante um almoço de domingo. Mas nomes como esses não podem ser desperdiçados. Como eu engravidei logo depois de você me contar, achei que era um sinal do destino. Você entende, não é? Você pode sempre escolher algo mais comum. Tipo João ou Maria. Eu apenas sorri, bebi um gole do meu suco e respondi: imagina, Raquel. Fico feliz que você tenha encontrado nomes que combinem tanto com a sua personalidade. Realmente, Aurelius e Zenóbia são inesquecíveis. Ninguém vai esquecer que você os escolheu. O grande momento da revelação seria o meu chá de bebê. Como eu estava grávida de gêmeos e já no terceiro trimestre, decidimos fazer uma festa caprichada. Convidamos toda a família e amigos próximos. Raquel, é claro, apareceu vestida como se fosse a estrela do evento, tentando desviar a atenção para sua própria gravidez inicial. Ela passava o tempo todo contando para as convidadas sobre como os nomes do bebê dela seriam históricos e únicos. Chegou a hora da brincadeira da revelação dos nomes. Eu preparei 2 grandes balões pretos. Dentro deles, haveria confetes com os nomes reais impressos em fitas de seda. David e eu nos posicionamos no centro do jardim. Bom, pessoal, começou o David, com um brilho malicioso nos olhos que só eu entendia. Como todos sabem, houve muita especulação sobre os nomes dos nossos gêmeos. Algumas pessoas até acharam que já sabiam quais eram. Ele lançou um olhar rápido para Raquel, que sorria vitoriosa, achando que íamos anunciar que tivemos que mudar de ideia porque a Raquel foi mais rápida. Mas a verdade, continuei eu, é que guardamos os verdadeiros nomes a 7 chaves. Eles são homenagens aos nossos avós, pessoas que amamos profundamente. Sem mais delongas, estouramos os balões. Enquanto os confetes caíam, eu e David abrimos uma faixa que estava escondida atrás de nós. Nela, em letras douradas e elegantes, lia-se: Bem-vindos, Arthur e Helena. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos aplausos e gritos de alegria dos nossos amigos. Arthur e Helena. Nomes clássicos, doces e atemporais. Nada de Aurelius. Nada de Zenóbia. Eu olhei para Raquel. A cor tinha desaparecido completamente do rosto dela. Ela parecia ter visto um fantasma. Ela olhava para a faixa, depois para mim, depois para o Marcos, que parecia igualmente confuso. Ela percebeu, naquele exato segundo, que tinha sido enganada. Ela percebeu que tinha anunciado para o mundo inteiro, bordado em enxovais caros e postado para todos os seus seguidores, que daria aos seus filhos nomes que eu tinha inventado como uma piada de mau gosto.
Ela se aproximou de mim, tremendo de raiva, enquanto as pessoas ainda nos parabenizavam. Que brincadeira é essa, Maia? Ela sibilou, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. Você me disse Aurelius e Zenóbia. Eu já contei para todo mundo. Eu já comprei tudo. Eu inclinei a cabeça, fingindo confusão. Ah, Raquel, mas você me disse que seus nomes eram superiores e que você já os tinha escolhido há anos. Eu achei que, quando você anunciou Aurelius e Zenóbia, você estava apenas brincando ou que tinha tido uma coincidência incrível de gosto por nomes exóticos. Você não está me dizendo que você realmente copiou os nomes que eu mencionei casualmente naquele café? Ela ficou sem palavras. Se ela admitisse que copiou, ela passaria por invejosa e sem criatividade diante de toda a família. Se ela ficasse calada, teria que seguir em frente com os nomes que agora ela mesma odiava. Eu achei que você ia usar esses nomes. Ela explodiu, atraindo a atenção de algumas pessoas ao redor. E por que você usaria os nomes que eu ia usar, Raquel? Perguntei, calmamente, deixando a pergunta pairar no ar. A expressão de derrota no rosto dela foi a coisa mais satisfatória que já vi. Mas a humilhação dela estava apenas começando, pois o Marcos, percebendo a situação, não ficou nada feliz ao descobrir que a esposa o tinha feito de bobo por causa de uma disputa infantil. O restante do chá de bebê foi um borrão de sorrisos para mim e de puro desespero para Raquel. Ela tentou manter a pose por alguns minutos, mas a humilhação era visível. O Marcos, seu marido, estava lívido. Ele não é um homem de confrontos públicos, mas o olhar que ele lançava para ela dizia tudo. Ele estava cansado de ser arrastado para as guerras imaginárias da esposa. A notícia da pegadinha se espalhou pela família como fogo em palha seca. Meus sogros, que inicialmente acharam os nomes Aurelius e Zenóbia uma escolha excêntrica e até um pouco pretensiosa, agora riam abertamente da situação. Minha sogra, em um momento de rara franqueza, disse a Raquel na frente de todos: querida, você deveria ter focado em criar sua própria história, em vez de tentar ler o livro da Maia antes dela. Raquel não aguentou. Ela alegou uma enxaqueca súbita e arrastou o Marcos para fora da festa antes mesmo de servirmos o bolo. O silêncio que se seguiu à saída deles foi preenchido por conversas muito mais leves. David e eu finalmente sentimos que tínhamos retomado as rédeas da nossa própria vida familiar. Mas o verdadeiro drama aconteceu nos dias seguintes. Raquel tinha ido longe demais com a mentira. Ela já tinha feito um chá de revelação virtual no Instagram semanas antes, ganhando centenas de curtidas e comentários sobre os nomes imperiais. Quando a verdade veio à tona, ela teve que enfrentar a internet. Ela tentou apagar as postagens, mas os prints já circulavam no grupo de WhatsApp da família e entre os amigos em comum. Ela se tornou o assunto da cidade, mas não da forma que queria. Ela não era mais a mãe sofisticada, era a cunhada invejosa que foi enganada. O Marcos deu um ultimato a ela. Ele descobriu o valor que ela havia gasto nos itens personalizados e nos enxovais bordados com os nomes falsos, dinheiro que eles deveriam estar economizando para o futuro do bebê. Eles tiveram brigas épicas. Marcos nos ligou para pedir desculpas formalmente, dizendo que não tinha ideia de que a Raquel tinha extraído aqueles nomes de mim sob pretexto de segredo. Eu sinto muito, Maia, disse Marcos, com a voz cansada. Eu achei que tínhamos escolhido os nomes juntos, mas ela me convenceu de que Aurelius e Zenóbia eram nomes de família do lado dela que ela tinha acabado de descobrir. Eu me sinto um idiota. 2 meses depois, Arthur e Helena nasceram. Foram partos saudáveis e os dois são perfeitos. Eles são calmos, ao contrário da tempestade que cercou a escolha de seus nomes. Quando postamos a primeira foto deles, a legenda foi simples: Arthur e Helena. Nossos nomes reais, nosso amor real. Raquel, curiosamente, mudou o tom. Após meses de terapia de casal, exigida por Marcos, ela parece ter entendido que a obsessão em me superar estava destruindo o próprio casamento. Ela deu à luz 3 meses depois de mim. O bebê dela se chama Lucas. Um nome simples, comum e, o mais importante, um nome que ela teve que escolher por conta própria, sem poder roubar de ninguém. Ela ainda tenta ser o centro das atenções, mas agora há um limite claro.
Ela sabe que, se tentar cruzar a linha novamente, eu tenho um arsenal de Aurelius e Zenóbias prontos para serem usados. Um enxoval bordado com os nomes falsos? Soubemos que ela teve que doar para um abrigo, já que ninguém na família queria ver aquelas letras nunca mais. Hoje, nossas reuniões de família são muito mais tranquilas. Raquel fala menos e observa mais. E eu? Eu aprendi que, às vezes, a melhor forma de lidar com uma pessoa que quer roubar sua luz é dar a ela uma lâmpada queimada e deixá-la tentar iluminar a sala com ela. Arthur e Helena crescem felizes, sem saber que, por um breve momento, quase foram conhecidos como monarcas romanos em uma guerra de egos que eles venceram antes mesmo de nascerem. A justiça, assim como um bom nome, é algo que se constrói com a verdade, não com a inveja.